Fala galera, eu sou o Thiago Delbusso, desenvolvedor Java, esse é o Deban Aprendizado e hoje a gente vai falar um pouco sobre os principais tipos de join. Um join basicamente ele serve para retornar no mesmo select dados de duas ou mais tabelas, desde que essas tabelas elas possuam algum vínculo entre si. Lembrando que esse vínculo ele é criado por meio das nossas foreign keys. Na prática, vamos primeiro olhar aqui para a nossa tabela cliente. Ela possui um vínculo com a tabela UF por meio da foreign key ID UF, correto? Eu vou dar um select aqui na tabela cliente, então, e para exemplificar, vamos levar em consideração que eu quero retornar a sigla do estado correspondente ao nosso cliente de ID número 1. A única coisa que eu sei até o momento é que essa sigla ela pertence ao ID de número 17 da tabela UF. E só com essas informações a gente já consegue montar um join. O join ele evita que eu tenha que ir lá na tabela UF, fazer uma consulta e descobrir qual é a sigla representada por esse ID aqui. E a gente monta o join assim, eu faço um select na tabela cliente, uno ela com a tabela UF, onde o campo ID UF dentro da nossa tabela cliente tem exatamente o mesmo valor do campo ID UF lá da nossa tabela UF. Agora, eu executando esse comando aqui, eu posso observar que além dos dados da nossa tabela cliente, foram retornados os dados da nossa tabela UF. Olha a sigla aqui ó, apresentada já. Resumindo isso aqui, na tabela cliente eu tenho uma referência a um registro da tabela UF por meio da foreign key ID UF. Essa coluna ID UF armazena o valor da primary key lá da tabela UF correspondente ao estado desse cliente. O join retorna os registros dessas duas tabelas onde há uma relação entre essa foreign key da tabela cliente e a primary key da tabela UF. É como se eu estivesse fazendo um select na tabela UF, colocando uma cláusula where, onde o ID UF seja igual ao valor dado aqui na foreign key do cliente. E aí no fim o join juntaria essas duas consultas aqui, ó. Seria basicamente isso daqui. Existem alguns tipos de join ou algumas formas de unir os dados de duas ou mais tabelas. Essa forma que foi feita, ela traz apenas os dados em comum entre duas ou mais tabelas. Se eu inverter essa consulta aqui, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, porque utilizando esse tipo de join, ele me traz os dados em comum a essas tabelas, que no caso é o nosso campo aí ID UF. Mas para que eu possa retornar esses registros independente de ter relação ou não com as demais tabelas do join, a gente tem o left join e o right join. Se eu alterar esse select aqui e acrescentar um left na frente de join, vão ser retornadas todas as siglas independente de terem relação com a tabela cliente ou não. É só a gente pensar assim, ó, quem está à esquerda da palavra join? A tabela UF. Então vão ser retornados todos os registros dessa tabela, independente dela ter vínculo ou não com as demais tabelas dessa consulta. Se eu substituir left por right, quem está à direita da palavra join? A tabela cliente. Logo vão ser retornados todos os registros da tabela cliente, possuindo ou não vínculo com as demais tabelas. Agora vamos falar um pouco sobre a tabela pedidos. Eu vou fazer um insert dentro dela. Bom, esses aqui são os nossos clientes e esses são os nossos produtos. E vamos dizer que eu queira fazer uma venda para o cliente aqui, Padaria Gold, e eu vou vender para esse cliente 5 unidades do nosso produto aqui, o fardo de arroz, por exemplo. Tá aqui ó, a nossa data da venda, seguindo o padrão ano, mês e dia, a nossa quantidade, o ID do produto que eu quero vender e o ID do cliente a quem eu quero vender. Novo pedido inserido. Agora eu faço uma consulta na nossa tabela pedidos cliente, mas fazendo um select dessa forma eu não consigo visualizar muito claramente quem é esse cliente e qual é esse produto. Para isso a gente vai fazer um join novamente utilizando um recurso um pouco diferente. A gente pode apelidar as tabelas na nossa consulta, isso evita que a gente escreva muito. Eu posso fazer, por exemplo, uma consulta na nossa tabela cliente e apelidar essa tabela utilizando o comandinho S, seguido do apelido que eu quiser, e com isso todas as referências a essa tabela cliente serão realizadas pelo nomezinho CLI e não mais por cliente. Agora aplicando isso ao nosso join, vai ficar dessa forma aqui, ó. Nesse caso eu apelidei a tabela pedidos cliente de ped e a nossa tabela cliente de CLI. E aqui eu estou pedindo para que sejam retornados todos os registros da tabela pedidos cliente, apelidado de ped, unindo esses registros com a tabela cliente. Então, para cada registro, eu vou ter as informações do cliente para quem eu vendi determinado produto. Já aproveitando aqui, eu quero que retorne o produto que foi vendido também. A lógica é a mesma e o comando ele fica dessa forma aqui, ó. Apelidei a tabela produto de prod e
fiz uma ligação entre o ID produto lá da tabela pedidos cliente e o ID produto lá da tabela produto. Mas percebe que foram retornadas algumas colunas desnecessárias. Se a gente sabe o nome do produto, não tem mais por que a gente se preocupar com o ID dele. Para isso é só a gente iniciar o nosso select aí, passando o nome da tabela seguido do nome da coluna que a gente quer retornar. E é para isso que a gente utiliza os apelidos da tabela, para que esse processo fique mais fácil. E tá aí, agora o nosso select ficou bem mais limpo e fácil de entender. E para finalizar essa aula, a gente vai finalmente falar sobre o comando delete. Assim como o comando update, o delete ou delete é meio perigoso se a gente não utilizar um critério bem definido, porque caso contrário a gente corre o risco de apagar todos os dados da nossa tabela. O comando é delete from, o nome da tabela que eu quero deletar os dados, e é o seguinte, se eu executar esse comando, ele vai deletar todos os registros da tabela UF. Por isso a gente precisa criar um critério aqui, por exemplo, onde o ID UF seja igual a 19. Executando esse comando, ele deletou lá da nossa tabela UF a sigla correspondente a esse ID. Vamos ver se deletou mesmo. Tá lá, nosso ID 17, 18 e 20. 19 desapareceu. Eu deixei para falar do delete agora, para a gente ver um problema bem comum. Eu vou pegar um cliente qualquer aqui, por exemplo, o Varejo Paulista. Esse cliente ele tem um valor para foreign key ID UF. Nesse caso aqui é o 25. Eu vou tentar deletar da tabela UF esse registro aqui, ó. Olha lá, delete da tabela UF, o registro correspondente ao ID de número 25. Vou executar e tá aí um erro. Esse erro o SQL está dizendo que essa chave aí ela está sendo referenciada em outra tabela, no caso aqui da nossa tabela cliente. Eu não posso deletar esse registro do banco enquanto existir uma referência dessa chave em outra tabela. Se a gente conseguisse fazer isso, quebraria completamente a estrutura de dados, e é por isso que existem as foreign keys, para garantir esse vínculo entre tabelas. Se eu mesmo assim quiser deletar esse ID, eu tenho que desvincular ele da nossa tabela cliente. Eu tenho que dar um novo ID lá para o nosso cliente, e quando esse ID da tabela UF deixar de ser reservado, aí sim eu consigo deletar. Bons estudos, muito obrigado e valeu!